Programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Tema de hoje, a grande dama da educação brasileira, Anália Franco. Entrevistada, Júlia Neso. A partir de agora, você ouve Programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Entrevistas, músicas, notícias, esclarecimentos sob a luz do Espiritismo. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão. Alta de Souza. Bem, meus queridos ouvintes, estamos iniciando mais um programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE, trazendo hoje uma grande amiga para falar sobre um tema importantíssimo, falar sobre educação espírita, e vai estar conversando conosco Júlia Neso, que é presidente do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, e depois de toda essa apresentação, nós vamos agora fazer uma pequena pausa, fazer a prece para iniciar o nosso programa. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, rogamos, Mestre querido, por nós, pelos nossos dirigentes, pelos nossos políticos, por todas as famílias, por todos aqueles, Mestre, que podem colaborar para que este mundo se transforme num mundo de paz, de solidariedade, de amor, onde cada um, Jesus, cumpra o seu papel, valorizando a vida em todos os seus aspectos. Obrigado, Mestre querido, pela oportunidade bendita de nascer, de viver, de colaborar com a tua criação. Obrigado. E que Deus, nosso Pai, permaneça em nossos corações, não só hoje, mas em todos os instantes das nossas vidas. E meus ouvintes, voltamos com o programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Como já falamos, vamos falar sobre Anália Franco, a grande dama da educação brasileira, educação espírita, né? E a nossa entrevistada é Júlia Neso, né? Mais uma vez repetindo, ele é presidente do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. Boa tarde, Júlia. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. Bom, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Acreditamos que temos aqui bastante assunto para falar sobre Anália Franco, que foi uma pessoa que deixou um legado muito grande para todos nós, né? Hoje é uma referência na educação espírita brasileira e nossos ouvintes tenho certeza que estarão atentos durante todo o programa para acompanhar a história dessa grande mentora espiritual, que é a Anália Franco. Muito bem. A gente gostaria de começar falando, Júlia, que o Eduardo, né, segundo o historiador Eduardo, a Anália Franco, de fato, foi a grande dama da educação brasileira. Nós gostaríamos que você falasse um pouco da história da Anália Franco, contasse um pouco da vida de Anália Franco, para que o nosso ouvinte realmente se centrasse e conhecesse essa grande personagem da educação espírita brasileira. Pois não, falar de Anália Franco é sempre um motivo de muita satisfação. Não só pela pessoa Anália Franco espírita, como Anália Franco educadora sobretudo. Sim. Porque a Anália Franco deixou um legado riquíssimo para todos aqueles que são educadores, né, tanto da sua época como da atualidade. Certo. A Anália Franco foi uma grande lutadora, ela nasceu em 1853, e não em 1856, como nós vemos nas biografias que estão divulgadas no movimento 1853, né? E não em 1856. Sim. Por quê? Isso foi uma pesquisa, foi levantado pelo Eduardo Carvalho Monteiro, porque todos os biógrafos diziam que ela havia nascido em 1856. Mas acontece que ele encontrou um documento, um batistério,
né? Que é o certidão de batizado da Anália de março de 1853. Então, não poderia ser batizada antes do nascimento. Com certeza. Evidentemente. Então, hoje nós estamos corrigindo, né, a data, a biografia, né, de Anália Franco, claro, que ela então nasceu em 1853, nasceu no dia 1º de fevereiro e ela foi batizada em março deste mesmo ano. Olha só. E o Eduardo conseguiu mais do que confirmado, né, Júlia? Mais do que confirmado. E a Anália Franco, ela morreu, desencarnou em 1919, aos 66 anos de idade. Mas neste período, né, entre o seu nascimento, quando ela era jovem, já ajudava sua mãe, que era uma professora. Também ela se tornou uma professora e aos 17 anos de idade, a Anália já auxiliava a sua mãe, dando aulas, né, no colégio onde a sua mãe trabalhava. Então, já tinha uma vocação natural. Ela se formou logo em seguida na antiga escola normal, que hoje chama-se magistério, mas antigamente nós chamávamos de escola normal. Também fiz o curso normal, como a Anália Franco fez, né? Na minha época também era curso normal. E ela, o que ela se destacou como uma educadora é que ela não foi somente uma boa professora. Ela foi uma grande, vamos dizer assim, uma pessoa de visão de futuro. E quando ela percebeu que o Brasil estava atravessando naquele período da escravidão, quando aconteceu a lei do ventre livre. Sim. E nessa época, quando os escravos, aqueles que nasciam filhos de escravos, seriam livres. E os senhores das fazendas expulsavam as crianças das fazendas porque não serviam para ser escravo, que a lei dizia que eles eram livres. Então, a quantidade de crianças que foram abandonadas, porque os próprios fazendeiros não queriam a criança, mas os pais das crianças não podiam sair, que continuavam escravos. As crianças era supérfluo, né? Era considerado produto supérfluo, pois né? Era criança que só iria dar a despesa, né? Olha só. Tinha que alimentar, então eles eram expulsos das fazendas. E a Anália Franco, vendo essa situação, ela falou, não, preciso fazer alguma coisa. Então ela criou asilo, criou creches, ela criou escolas maternais, ela criou escolas, hoje nós chamamos de escola fundamental. Enfim, para você ter uma ideia, a dona Anália Franco, primeiro ela saiu pedindo auxílio para as senhoras donas das fazendas, as senhoras dos fazendeiros, sensibilizando para que ajudassem de alguma maneira a cuidar dessas crianças, né? Em São Paulo, por exemplo, tinha a Santa Casa de Misericórdia e nessa época a notícia era bastante grande que existia uma roda onde as crianças eram abandonadas naquele local. A pessoa abandonava a criança, levava lá na roda da Santa Casa, que era uma janelinha em que as pessoas abriam, colocavam a criança lá dentro. Girava. E girava, aí a criança ia para o lado de dentro, tocava a campainha, as freiras iam lá e pegavam a criança. E onde que ia colocar essa criança? Aí a Anália Franco falou, não, nós precisamos ter creche, precisamos ter asilos. Então ela começou a criar asilos também, não só escolas, como também os asilos. E olha a visão dessa senhora, né? Não só criava instituições para abrigar e cuidar das crianças que eram abandonadas, como também ela tinha uma metodologia própria de ensino. Essa metodologia é uma metodologia que hoje nós falamos, puxa, mas como que 100 anos atrás essa senhora já tinha uma visão tão grande na área de educação. Mas ela ia para a França, ia buscar conhecimento, ela ia para a Europa. Eu acredito que, espiritualmente falando, ela trabalha na mesma linha, por exemplo, de Pestalozzi, do Froebel, ela trabalha na mesma linha de Kardec. Então, deve ser um grupo de espíritos que pertencem, né, a uma determinada equipe com uma missão definida na Terra. E a Anália Franco, acredito eu, que tenha sido uma dessas pessoas, e justamente nas terras brasileiras, que era uma terra
ainda somos bastante pobres, mas na época éramos bem piores, né? Sim. Hoje nós temos ainda muitas dificuldades de sobrevivência, muitas pessoas ainda passando necessidade no nosso Brasil, mas eu imagino que naquela época as coisas eram bem piores do que hoje. E nessa época, então, a Anália Franco, ela criou 28 escolas maternais. Primeiro ela criou uma associação. E o volume de criança era muito grande, né, Júlia? Muito, muito grande mesmo. Quer dizer, e a visão dela, você vê, você falando aí, eu estava aqui visualizando, a visão dela não era fazer depósito de criança, né? Não. Recolher essas crianças e depositar em algum lugar, né? Para criar como animais. Não era. Né? Olha, na época tinha eles designavam salas de asilo. Sim. Era uma terminologia utilizada na Europa, que eram as creches, eram chamadas de sala de asilo. Ela, no Brasil não se chamava sala de asilo, chamava-se escolas maternais. Que ainda utilizam até hoje. Até hoje. Ela fez uma denominação naquela época. Isso, que é muito atual. Que é muito atual. E olha, é que não dá tempo da gente contar aqui, mas o programa de ensino da dona Anália Franco é uma coisa extraordinária. A metodologia utilizada naquela ocasião, né? É verdade. Naquela época, ela trabalhava com as crianças, ela já dividia as crianças de 3 a 5 anos e de 5 a 7 anos, que eram as escolas maternais. Quando o Comum e o Estado de São Paulo, que era o estado onde ela vivia, tinha o Jardim da Infância, em que colocavam nas mesmas atividades, na mesma sala, as crianças de 3 a 7 anos de idade. Juntas, né? Juntas. E ela não. Naquela época ela já separou por faixas etárias. Que maravilha, e tinha um programa para cada faixa etária. Um espírito Nossa, era uma coisa extraordinária. Mas eu falei grande. Em 28 escolas, mas ela também, escolas maternais no interior, 28 era só na capital, porque no interior ela constituiu 27 escolas maternais. Por que no interior? Porque as fazendas ficavam no interior. E as crianças, principalmente os filhos de escravos do interior, não tinha para onde correr. Na capital ainda tinha outras instituições que aceitavam, por exemplo, Santa Casa de Misericórdia, tinha as irmãs da Igreja Católica. A Igreja Católica também sempre trabalhou ajudando nesse aspecto. Mas e no interior? Era mais difícil. Então ela criou também 27 escolas no interior. Além disso, escolas, liceus, escola de adulto, de alfabetização de adultos. As mulheres... 2/3 da população feminina era analfabeta. 1/3 dos homens também eram analfabetos. Analfabeto mesmo. Quer dizer que a educação você pode mensurar de antes e pós Anália Franco, né? Eu acho que sim. No Brasil. No Brasil, eu posso dizer que eu não conheço nenhuma educadora que tenha feito mais pela educação do que a Anália Franco. Eu sei que nas terras mineiras nós tivemos Eurípides Barçanufo, que também foi um grande educador. Qual era a relação de uma mulher tão vanguardista na educação naquela ocasião, onde a mulher, na época de Anália Franco, a mulher ainda era, na relação social, quer dizer, ainda era muito dona de casa, não era uma pessoa de vanguarda, vamos dizer assim. Isso era coisa mais de homem. Como é que era a relação dela com a sociedade nesse aspecto, Júlia? Olha, ela era uma grande empreendedora. Então ela criou essa associação, era uma associação que se chamava Associação... um nome... Ela criou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo. Mas você vai falar dessa associação no próximo bloco. Tá certo. Você vai falar um pouco, porque ela nos dá um pouco mais de detalhes sobre esta associação. Deve ter beneficiado bastante as mulheres da época e no que diz respeito também à instrução, à educação das mulheres, né? Vamos falar no próximo bloco sobre essa associação. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e ouvir uma música e retornaremos em seguida. E voltamos já. Pensando em ti, o teu
das tuas obras, dos teus ensinos. Cheio de espanto, mudo e respeitoso, quedo-me diante do seu nobre vulto, de bênçãos e de sorriso luminoso, crente humilde, rendo-te meu culto, ó Anália. Teu seio lembra o amor imenso, quando queres toda a infância que sem ninho. Ana, vivi na terra, mísera penando, guarda sob as asas do teu carinho, ó Anália. Cheio de espanto, mudo e respeitoso, quedo-me diante do seu nobre vulto, Ana, de bênçãos e de sorriso luminoso, crente humilde, rendo-te meu culto, ó Anália. Teu seio lembra o amor imenso, quando queres toda a infância que sem ninho. Ana, vivi na terra, mísera penando, guarda sob as asas do teu carinho, ó Anália. Anália, Anália, pensando em ti, Anália, pensando em ti, Anália, Anália, Anália. 55ª Concafras PSE, confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e Promoção Social Espírita, de 5 a 8 de março de 2011, em Campo Verde, Mato Grosso e Rio Verde, Goiás. Fé, amor e esperança, em 55 anos desse encontro de luz. Faça já a sua inscrição pelo site www.concafras.com. Bem, estamos retornando após ouvir essa belíssima música, em conversa aqui com nossa amiga e muito simpática Júlia Neso, presidente do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, falando sobre a grande dama da educação brasileira, Anália Franco, né? E nós encerramos o bloco, Júlia. Você já ia começar a falar sobre a associação que essa vanguardista da educação brasileira fundou em 1901. Em 1901, Anália Franco, então, fundou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo. Eu queria que você me falasse um pouco dos objetivos dessa associação, qual a filosofia adotada e que benefício trouxe esta associação para as mulheres, né, e para a educação naquela época. Qual foi a influência que trouxe essa associação, o que auxiliou tanto as mulheres quanto a educação naquela época? Olha, essa associação foi o início de um grande trabalho que a Anália Franco iria desenvolver em todo o estado de São Paulo e também em outros estados brasileiros. Então, primeiro ela constituiu uma associação e debaixo desta associação, eu diria debaixo, como se fosse um grande guarda-chuva, ela foi criando
todas as outras associações, todas as escolas maternais, os asilos, as creches, enfim, as escolas profissionalizantes que ela criou também. Agora, a importância para a mulher. A Anália Franco, quando ela criou essa associação, ela fez com o objetivo de, primeiro, socorrer os desvalidos, as pessoas necessitadas, tanto crianças, quanto mulheres, quanto os idosos. Então, ela trabalhava com todos os carentes, de todas as faixas etárias. Tanto que ela criou também em São Paulo uma colônia de recuperação de mulheres que eram as mulheres de vida, ou as mulheres prostitutas. Prostitutas, né? Né? E também reinclusão na sociedade, reinclusão na sociedade, e também com os dependentes químicos na época. Ela já tinha o que se vê hoje, então, Júlia, a gente fazendo assim uma observação mais aprofundada, é a continuação de todo um trabalho, né, iniciado por essa grande mulher. Quer dizer, são trabalhos que não foram interrompidos. Né? A gente vê que tem algumas instituições que a Anália Franco fundou que ainda existem até os dias atuais. Outras foram ao longo de 100 e tantos anos. Sim, mas eu estou falando o seguinte, a própria sociedade deu continuidade a um trabalho de grande importância de promoção social. Claro. Né? O que se verdade. Vê. Tanto da do ponto de vista da educação, quanto do ponto de vista da promoção do ser humano. Exatamente, porque ela mostrou a importância disso, a necessidade. Ela não dava simplesmente a comida, o alimento, a roupa, mas ela ensinava, dava educação, ela dava instrução. Era o maior patrimônio que ela estava fornecendo. Ela dava alfabetização de adultos, ela dava escola profissionalizante, ela valorizava a mulher, ela dava curso de formação para ser professores para as mulheres. Então ela tinha uma metodologia própria para a formação das professoras. Né? Tinha professores, mas a grande parte eram de professoras, porque na época você entrava numa sala de aula, numa escola normal que formava as professoras, nós tínhamos lá 90 e tantos % de mulheres. Sim, normalmente. Hoje não. Hoje as classes são bastante mistas, né? Assim como entrava numa classe de direito, só tinha homens. Verdade. Não tinha mulheres. Tinha uma ou duas mulheres e ainda Aos assim... poucos que foram chegando. É verdade. Então, e a Anália Franco, quando ela fundou essa associação, muitas pessoas perguntam como que ela conseguia manter tudo isso. Olha, ela ia atrás das senhoras, que eram as esposas dos fazendeiros, ela ia atrás do prefeito, ela ia atrás dos banqueiros. Os banqueiros davam empréstimo para ela a longo prazo, naquela época não tinha essa inflação maluca que nós temos hoje, né? Então, e ninguém conseguia dizer não para ela. Até a Igreja Católica tem uma história lá em Ribeirão Preto, que ela foi ajudada pela Igreja Católica de lá, porque ela fez amizade com um padre de lá e se tornaram muito amigos. Então, a Anália Franco, ela era respeitada também por outras religiões pelo seu trabalho efetivo assim no campo Xavier, do bem. Não foi, Júlia? O Chico As também. Pessoas que têm um perfil social, como Chico Xavier, Anália Franco, quer dizer, não existe fronteira religiosa, né? Não tem. Você vê que não tem. É verdade, as pessoas respeitam, porque as pessoas sentem quando o espírito é um bom espírito, um espírito mais elevado, né? Eu acho que é uma coisa assim, é como Jesus. As pessoas sensíveis chegavam perto de Jesus, ninguém precisava dizer que ele era um espírito superior, que ele era um espírito perfeito, nada. As pessoas sentiam. Com certeza. Então, você chega perto do Chico, como muitas vezes eu estive com ele, então nós sentimos a elevação, até pela vibração da pessoa. E a Anália Franco, acho que ela não devia ser diferente. Agora, Júlia, nós sabemos que a mulher teve uma grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, de se inserir como elemento social participativo, né? Ela demorou a se estabelecer. A gente percebe que esta associação, ela parece que ela veio como um instrumento, eu não digo libertador, mas de inserção da mulher na vida, tanto no meio social quanto no meio laborativo. Né, porque me parece que foi uma oportunidade muito grande, porque o conhecimento traz a libertação, e a mulher, quando ela
toma conhecimento da sua força e tem o seu conhecimento, ela também tem argumentos, né? Então eu percebo aqui que a associação foi um instrumento muito grande de inserção da mulher no mercado de trabalho também, né? Porque foi uma preparação da mulher. Foi, ela preparava as mulheres, ela alfabetizava as mulheres, ela valorizava a mulher, né? E também nessa época, como nós já dissemos aqui, você também falou, a mulher era simplesmente uma dona de casa. E ela mostrou que não, que a mulher também poderia ter funções, atividades, trabalhos, né, remunerados dentro da nossa sociedade. E a Anália lutou bastante para isso. Ela foi uma demonstração viva de uma mulher que aos 48 anos de idade, em 1901, fundou essa associação, e debaixo dessa associação ela fundou mais 117 instituições, ou 116, né, porque a primeira... mais 116, dão 117 instituições que ela fundou ao todo, em todo o estado de São Paulo e também em alguns outros locais, por exemplo, em Rio de Janeiro, em Minas Gerais, né, e em alguns outros locais. Olha, isso traz um exemplo muito grande para nós, porque na época de Anália Franco, a mulher com 48 anos de idade era considerada uma mulher velha. Hoje nós temos probabilidade de viver muito mais. 48 anos hoje é jovem, mas naquela ocasião era considerada já uma pessoa de idade bastante avançada, e ela estava iniciando um processo revolucionário no Brasil. Iniciou um processo revolucionário naquela idade. Portanto, isso é muito importante, nossos ouvintes aí. E você que está nos ouvindo aí, que tem 40 anos se achando velho, você é menina moça, hein? É verdade. Tem toda a condição de fazer muito por você e pelo nosso país, com certeza. Agora, Júlia, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque foram tantas coisas de Anália Franco, mas a Anália Franco também ela teve uma participação muito grande, vamos dizer assim, na arte, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa participação dela no mundo da arte, né? É verdade. A Anália Franco, eu diria que foi uma educadora completa, né? Sim. Porque não só ela escreveu todos os manuais, dava manuais de instruções para as professoras, como também ela incentivava a arte, né? Ela criou, por exemplo, uma banda musical feminino chamada Regente Feijó, que era uma banda que se tornou bastante conhecida. Sim. Também um coral. Ela fundou também um grupo dramático musical. Olha, trabalhou com teatro. Também um grupo de teatro profissional, um teatro infantil para crianças carentes também. E tem muitas peças escritas por Anália Franco, tem poemas, tem poesias, tem contos, tudo isso que ela escrevia e deixou aí. Tinha uma escola dramática onde ela formava os futuros atores. Veja só, gente, isso é coisa naquela época, né? Também, olha, e uma escola de música também. Então tudo isso foi a contribuição dela dentro da arte. Uma escola de música. Imagina, naquela época, ser ator, ser atriz, era assim, uma profissão não muito benquista, né? E ela valorizou isso. Então, se você pegar o manual das escolas deixados por Anália Franco, eu estou até pensando, quem sabe, se nós conseguiríamos aí um patrocinador, a gente poderia até editar esse material da Anália Franco, sabe? Juntar esse material. Nós temos uma parte lá no Centro de Cultura, porque o Eduardo foi juntando esse material e as pessoas também foram enviando para ele. Tem uma escola lá chamada Anália Franco em Jundiaí, que é um pessoal muito amigo do Eduardo, então também trouxeram parte das coisas que tinham da Anália Franco. Quem sabe a gente pode até editar esse material para que nós possamos verificar como era o conteúdo que essa senhora trazia. Agora, né? Júlia... E não era um conteúdo assim alheio, não. Era um conteúdo que está na linha de Pestalozzi. E a Pestalozzi, por sua vez, que era discípulo de Rousseau, né? Kardec foi discípulo de Pestalozzi, está na linha do grande educador que é o Allan Kardec, que é o Leon Hippolyte Leon Denis Rivail, conhecido como Allan Kardec, né? Também está na linha do Froebel, que também ele era muito espiritualista, passou 2 anos lá estudando no Castelo de Verdun com Pestalozzi, então também trouxe algumas coisas que a Anália Franco utilizava. Enfim, eu acho que a Anália Franco trabalha exatamente nesta linha. Se vocês
examinasse o material produzido por Anália Franco, por exemplo, a lição belíssima que ela apresenta às crianças de menos de 5 anos de idade sobre o que é Deus, quem é Deus e sobre Deus, é uma coisa fantástica. Ela vai trazendo o conhecimento das crianças, daquilo do conhecido para o desconhecido. Ela não apresenta um Deus abstrato para uma criança, que uma criança não saberia o que fazer com uma coisa abstrata. Claro. Uma criança não tem ideia de um Deus, muito menos de um Deus que castiga, né? Como nós aprendemos nas escolas. É verdade. Quando nós fizemos a escola primária, é verdade. nós não aprendemos um Deus que castigava. Pois olha, aterrorizante. Pois olha, se vocês verem o material da Anália, não é um Deus que castiga, mas é um Deus que ela vai apresentando primeiro as coisas conhecidas das crianças e arguindo as crianças, questionando as crianças, para que as crianças vão respondendo devagarzinho, chegando à conclusão do que seja a figura do Pai Celestial. Olha, nós vamos, a gente começa a falar de Anália Franco, a vontade que a gente tem de ressuscitar todo esse material e colocar em prática hoje, né? Mas vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo, ouvir uma belíssima música e voltaremos em seguida. Vamos à música? De um menino a
55ª Concafras PSE, confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e Promoção Social Espírita, de 5 a 8 de março de 2011, em Campo Verde, Mato Grosso e Rio Verde, Goiás. Fé, amor e esperança, em 55 anos desse encontro de luz. Faça já a sua inscrição pelo site www.concafras.com. Bem, estamos retornando com o programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE, num bate-papo gostoso com Júlia Neso, presidente do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, falando sobre a grande dama da educação, Anália Franco. E é um assunto inesgotável, porque é muita coisa para a gente falar sobre essa grande dama. E a gente estava falando, Júlia, quando nós encerramos o nosso bloco, sobre as grandes atividades educacionais colocadas por Anália Franco. E eu fico pensando hoje, as metodologias aplicadas hoje pela Secretaria de Educação dos Estados e o próprio governo federal em relação às escolas públicas e particulares. Hoje a carga horária é mínima em sala de aula, a criança pouco explorada na sala de aula, sobrando muito tempo a criança hoje viver na internet, está na rua e sem muito aproveitamento do seu tempo. Não seria o momento, eu não sei qual seria a opinião hoje das educadoras, de resgatar a ocupação dessas crianças no que diz respeito à educação, resgatando essa metodologia de Anália, que eu tenho certeza que ela formou grandes cidadãos naquela ocasião. E hoje as escolas que aplicam essas metodologias, em que a criança tem sala de aula, mas tem atividade extraclasse e socialmente trabalhada ali sob a orientação de um mestre, a gente percebe que é uma criança diferenciada das outras escolas. O que existe hoje de positivo em relação a esse resgate educacional? Olha, eu vejo que os espíritas, a exemplo deste encontro que nós participamos, do encontro Eurípides Barçanufo, nós temos iniciativa de escolas espíritas que estão buscando colocar a metodologia de Anália Franco, de Eurípides Barçanufo, de Kardec, de Pestalozzi. São exemplos belíssimos, né, Júlia? Que tem aí um legado, um resultado palpável, concreto, não é isso? É verdade. De boa educação. Eu acho, não sei assim o número exato, mas eu acho que nós temos mais de 40 escolas espíritas hoje no Brasil. Já é uma iniciativa bastante válida e eu acho que a tendência é de crescer bastante. Tem outros grupos também trabalhando a pedagogia espírita. Né? Nós temos aí a Associação Brasileira da Pedagogia Espírita, nós temos diversas associações da pedagogia locais, regionais também. Então, não só no estado de São Paulo, como também no Norte e Nordeste também tem essas iniciativas. Então, hoje eu vejo que dentro desta visão espírita da educação, nós vamos aos poucos levedando a massa. Porque se a educação dada pelos poderes públicos não estão de uma certa maneira, né, eu acho que não atendendo, não chegando, conseguindo os objetivos da educação, porque a educação, como dizia Kardec, né, é diferente de instrução. Então, o que nós precisamos é de educação e não somente da instrução. Hoje as escolas, os professores, eles foram conduzidos a deixarem de ser educadores e passaram a ser instrutores. Eles apenas despejam a matéria da grade curricular, porque eles têm que cumprir o currículo, e depois, se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, não aprendeu. Porque eu acho que não era assim que a Anália Franco trabalhava, não era assim que os grandes educadores trabalhavam. E esse resgate que você acaba de falar aí, que está se concretizando por meio da educação espírita, eu gostaria de saber como foi o contato de Anália Franco com o espiritismo, porque eu acho que ela não nasceu em berço espírita, né? Não, ela nasceu... Eu gostaria de saber como foi o contato de Anália Franco com a doutrina espírita, porque também foi aí um grande exemplo da nossa doutrina. É verdade, a Anália Franco escreveu coisas belíssimas sobre o espiritismo, e quando você analisa os manuais escritos por ela, ela não fala assim declaradamente de reencarnação, ela não fala da continuidade da vida ou da vida espiritual, como diz a doutrina espírita, mas nós verificamos pelo conteúdo dos seus ensinamentos que ela trabalha a criança enquanto ser espiritual.
e ela procura trabalhar a criança também enquanto um ser, o seu conjunto integral, né? Não só de emoção, inteligência, mas também a questão espiritual da criança como um ser reencarnante, como somatória das suas próprias aquisições, tanto que ela respeitava as diferenças individuais, ela trabalhava a parte intuitiva da criança, né? E tudo isso ela aprendeu dentro da doutrina espírita. Sim. Então, a Anália Franco conheceu, né, o seu marido, o seu Bastos, com quem ela se casou, ele era espírita. Sim. Então, também foi mais uma força, né, para que a Anália Franco pudesse trabalhar dentro dos preceitos da doutrina espírita. E embora naquela época, não é como hoje, que hoje ser espírita é fácil, né? Hoje ser espírita é uma maravilha. Você chega num lugar e fala que é espírita, as pessoas até falam, por isso que você parece ser uma boa pessoa, né? Porque você é espírita, então as pessoas já ligam a pessoa espírita com uma pessoa que tem uma ética, uma moral, etc. Então isso é muito positivo para nós. Mas naquela época havia perseguições, né? O seu Eurípides foi perseguido, o Batuíra foi perseguido, o Caio Bachuto foi perseguido, exemplos, né, todo Júlia, mundo. de personagens aí, claro. de vultos espíritas que passaram por grande dificuldade em suas vidas. Exatamente. Por ter se declarado espírita se declarado né? espírita publicamente. Então, o ensino da Anália Franco, você não vai encontrar certas palavras, reencarnação, ou então outras perispírito, coisas, terminologias, termos técnicos, né? entre aspas, né, termo técnico espírita, etc. Não, você não vai encontrar. Mas ao analisar o conteúdo, você enxerga toda a doutrina espírita sendo trabalhada ali com as crianças no seu conteúdo programático, inclusive. Eu vejo a Anália Franco trabalhando a questão da sensibilidade, da intuição, trabalhando a criança, mesmo quando ela trabalha, cento e tantos anos atrás, ela já trabalhava com jogos, ela trabalhava de uma maneira lúdica, sim, com músicas, com educação física. Então, toda essa herança dos grandes educadores, principalmente de Kardec, né, que é o codificador, e do seu mestre, que era o Pestalozzi. Nossa, se nós fôssemos fazer uma comparação, dá para comparar N trabalho da Anália Franco com o trabalho de Pestalozzi, por exemplo. Existe muita afinidade, né, entre o trabalho de um e o trabalho de outro. Então, e a Anália Franco não escondia que ela era espírita. E ela sabia que existia na sociedade uma rejeição aos espíritas, mas nem por isso ela se deixava de se declarar espírita, e ela tinha amigos da Igreja Católica que sabiam que ela era espírita e, entretanto, a apoiava sempre que ela necessitava. Agora, Júlia, você que está aí ainda em plena atividade educacional, o conhecimento da grande dama, conhecer a obra, conhecer a postura, conhecer a metodologia de Anália Franco hoje, para os educadores, tanto espírita quanto não espírita, qual é o benefício? Eu gostaria que você desse uma pincelada para o nosso ouvinte que ali está, aquela que se propõe hoje a se tornar uma educadora, a entrar numa sala de aula e conduzir almas. O que representa a vida e obra de Anália Franco para esta educadora que vai iniciar seu processo de vida na educação? Olha, a gente ensina pelo exemplo. Sim. Né? Então não adianta você chegar e dizer assim para o nosso aluninho, nem para os nossos filhos, nem para os nossos amigos: olha, faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O exemplo arrasta multidões. Né? O exemplo arrasta multidões. Então eu acho que todos os educadores, inclusive os não espíritas, se fosse possível, eu acho que deveria fazer parte do estudo dos grandes educadores, assim como nós estudamos diversos educadores. Eu acho que a Anália Franco seria digna de ser estudada. Eu também acho. E olha, uma coisa importante na Anália Franco: todas as aulas, primeiros 15 minutos, ela trabalhava com a parte moral, ética e com a espiritualidade. Então, em todas as aulas, ela trabalhava o tema sobre Deus e sobre espiritualidade. Coisa que nós não fazemos hoje. Né? Quer dizer, ela não está preocupada só em preparar o homem, mas preparar a alma do homem. Preparar a alma do homem também.
Então, e ela dá o exemplo. Então, como o exemplo dela era muito forte, as pessoas não tinham como contestá-la. Nem outras religiões, nem políticos, nem educadores outros que não seguissem a sua linha de trabalho, que existem diversas linhas de trabalhos dentro da própria educação. Naturalmente, deve ter pessoas que contestam o trabalho da Anália Franco, porque ela trabalha dentro de uma linha espiritualista e dizem que a educação não tem nada a ver com a espiritualidade, o que eu acho que é um grande engano. Porque se você não ensinar a criança a valorizar e fazê-la com que ela sinta e perceba a existência de um Deus criador, Deus, a inteligência suprema, criou todas as coisas, então essa criança vai crescer materialista, vai valorizar as coisas da matéria, vai ser uma pessoa que não vai ter nenhuma religião, não terá crença nenhuma, também não desenvolverá a sua afetividade no sentido de respeito ao próximo, também não terá... E o ser humano necessita dessa parte espiritual, porque a marca de Deus está escrita dentro de nós mesmos, está na nossa consciência, faz parte do ser. Deus já nos criou com a sua marca intrinsecamente dentro de nós. Então, se você não desenvolver esse potencial, de alguma maneira, você vai ser um ser vazio, você vai ser um ser infeliz. Você vai ser um ser que vai procurar droga. Você vai ser um ser que vai procurar a busca de uma falsa felicidade, de uma ilusão em coisas materiais. E as coisas materiais não deixam ninguém feliz. Com certeza. Está aí a grande responsabilidade de alguém que dirige uma sala de aula, conduzindo almas aí. Né? Exatamente. Essas crianças, hoje nós temos crianças jovens da classe média que têm atitudes, né, de verdadeiros assassinos dentro de uma sala de aula, de bandido. Verdade. Então, tudo isso é a resposta, né, da nossa geração por estar faltando trabalhar Deus em nossos corações, no nosso interior. Júlia, nós teríamos assunto aqui para falar a tarde inteira sobre essa maravilhosa mentora da educação, né, Anália Franco. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Nós queríamos te agradecer. Temos certeza que o programa Ação Espírita terá o privilégio de tê-la novamente em outra ocasião, falando sobre, dando continuidade a esse tema tão maravilhoso que é falar sobre a Anália Franco, ou até outros temas dentro da educação espírita, da educação de almas, que é de fundamental importância. Nós queremos te agradecer e te desejar, assim, todo o sucesso, que você continue com esse trabalho maravilhoso que você faz de orientar as nossas educadoras que estão aí e precisa de pessoas que dê um norte para que a gente possa ter uma sociedade muito mais fraterna, muito mais proveitosa, muito mais cristã. Né? Muito obrigado, Júlia. Obrigada, eu. E os nossos ouvintes com certeza estão ávidos aí, aguardando um momento importante, que é um momento de acréscimo de conhecimento, porque nós vamos passar para o nosso quadro Você Sabia? Você sabia? Você sabia? Aprendendo juntos um pouco mais. A alma, um espírito encarnado. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo a dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. A alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Bem, meus amigos, depois desse momento de Você Sabia, né, trazendo aí novidades para você, é hora de pegar lápis e papel na mão para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo neste Brasil afora em relação ao movimento espírita. Portanto, vamos anotar, porque é hora de notícias do movimento. Notícias do movimento. Lápis e papel na mão para ficar sempre atualizado.
55ª Concafras PSE, confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e Promoção Social Espírita, de 5 a 8 de março de 2011, em Campo Verde, Mato Grosso e Rio Verde, Goiás. Fé, amor e esperança, em 55 anos desse encontro de luz. Faça já a sua inscrição pelo site www.concafras.com. Meus amigos, depois de acompanharmos aí o que está acontecendo, anotarmos direitinho, né, os encontros, o que vai acontecer na Concafras, vamos então acerenar os nossos corações, as nossas mentes e vamos acompanhar o nosso momento de reflexão. Momento de reflexão. Sintonize com Jesus. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bachelet, caminha e chegarás. Não des guaridas aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. Não dialogues sem proveito. Permite-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faze o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes, irmão José. Estamos chegando ao final do nosso programa, né, turma? Então a gente passou uma hora junto, conversando, refletindo, falando do nosso bem maior, que é Jesus Cristo, e estamos aguardando que no próximo domingo estejamos juntos nesse mesmo horário, ouvindo o nosso programa, refletindo sobre as nossas lições aqui trazidas, sobre as orientações que a gente procura trazer de forma que possa nos auxiliar na condução de nossas vidas. Mas antes de realmente encerrar o programa, nós temos que lembrar do maior evento espírita que acontece nesse Brasil, que é a nossa Concafras. 55ª Concafras PSE, confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e Promoção Social Espírita, de 5 a 8 de março de 2011, em Campo Verde, Mato Grosso e Rio Verde, Goiás. Fé, amor e esperança, em 55 anos desse encontro de luz. Faça já a sua inscrição pelo site www.concafras.com. Nós do programa Ação Espírita vamos desejar a todos vocês um bom final de dia, que possa aproveitar em família, e no próximo domingo estaremos juntos, e o programa Ação Espírita deseja a você uma boa tarde e que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Você ouviu Programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão. Alta de Souza.